Boa noite. Boa noite. Funcionando? Boa noite. Então, hoje nós vamos ter o Guilherme estreando aqui meu preparo e o Afrânio fazendo o nosso estudo, tá bom? Já estamos no segundo horário, vamos começar. Boa noite a todos, O preparo de hoje é o livro Lições da Vida, irmão José Carlos Bacelli. Capítulo 5, item trabalho. Quem não se envolve pessoalmente com alguma espécie de trabalho, não progride. A finalidade do trabalho que exercitamos é de fazermos crescer interiormente, desenvolvendo as nossas potencialidades embrionárias. Em quem trabalha por simples obrigação, em busca do pão de cada dia, o trabalho opera muito lentamente. Quanto mais o espírito se conscientiza de sua necessidade de trabalhar, passando a servir ao semelhante por livre iniciativa, mais ele avança na senda do aperfeiçoamento. Quem já consegue dar de si mesmo aos outros, encontra-se num estágio superior ao daquele que dá o que retém consigo, sem que, no entanto, nada lhe pertence. O salário com que o trabalho enobrecedor nos remunera é muito maior do que o que recebemos em paga pelo suor que derramamos. E no serviço do bem, que o espírito se fortalece e aprende a conhecer-se com mais segurança, aceitando-se tal qual é em transição para o que deve vir a ser. Feliz de quem serve pela alegria de servir. Toda tarefa em benefício dos semelhantes, por pequena que seja, é de grande significado espiritual para quem a executa. Nunca nos sintamos limitados para cooperar nas boas obras. Com o discernimento prescindindo todas as nossas ações, estejamos certos de que no trabalho do bem não existe excesso e nem cansaço. Então, Senhor, com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, pedindo aos nossos queridos mentores que estejam conosco, que nos oriente e que nos ajude a entender tudo que o nosso irmão preparou. E entendendo, Senhor, possamos colocar em prática. Com a graça de Deus, as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos, amigos encarnados e encarnados, também nossos irmãos que nos assistem pela internet. Agradecer pela casa, pelo convite, uma oportunidade ímpar para a gente poder estar aqui conversando sobre as questões de Jesus, sobre tudo isso que a doutrina espírita nos traz também, todos esses ensinamentos. Pedir que a espiritualidade amiga, então, esteja sempre junto conosco, para que todas as mensagens que aqui passadas possam ser transmitidas de forma clara e também tenhamos a mente aberta para o entendimento de tudo isso que será trazido essa noite. Está começando falando do preparo, que o Guilherme já trouxe para a gente, como é importante, né? Falando do trabalho no bem, né? Que é um trabalho que não cansa, né? A gente pode trabalhar e quanto mais a gente trabalha no bem, mais vontade a gente tem de trabalhar, né? Parece que renova as nossas cargas, renova as nossas esperanças, né? Então, o preparo vem trazer muito daquilo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu sempre falo que é uma conversa, apesar de só eu aqui falar, né? Mas a gente termina conversando através do nosso pensamento, né? A partir do momento que a gente vai trazendo algumas ideias, vocês vão refletindo, e de certa forma esses pensamentos também vão chegando até mim, e dessa forma a gente vai travando esse nosso diálogo. O tema que foi separado pela casa para hoje
vamos dizer que é um tema profundamente ligado, que a gente pode falar, ao coração do Evangelho. Quando a gente fala do coração, é o órgão mais importante do nosso corpo, que faz tudo funcionar. E essa passagem, ela pode ser considerada também como esse coração do Evangelho. Então, a gente vai falar aqui sobre essa caridade silenciosa, essa caridade humilde, discreta, né? Aquela que ajuda a transformar o outro, mas principalmente transforma a nós mesmos, né? Vamos falar sobre a questão da caridade material, sobre a caridade moral, vamos falar também sobre benevolência, vamos falar, trazendo um pouco também sobre a piedade. E são assuntos que já foram trazidos por Jesus há muitos anos atrás, mas que são muito importantes nesse mundo que vivemos hoje, né? Parece que todas essas questões que foram trazidas há muitos anos, né, na época por Jesus, cada vez mais elas se tornam mais dentro do nosso dia a dia, do nosso mundo hoje, do nosso mundo atual, né? Porque hoje nós vivemos, quando a gente fala assim em caridade material, a gente vai falar também de caridade moral, a gente vive num mundo em que tudo é valorizado em relação ao nosso brilho, o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, né? Mas Jesus vem mostrar que devemos caminhar por um outro caminho. É essa a explicação que ele traz para a gente, né? Nós temos que buscar o caminho que é da simplicidade, o caminho da humildade, né? E mostrar que o amor, ele não precisa fazer barulho, né? Esse ensinamento de Jesus, quando ele traz que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, essa frase de Jesus, ela foi registrada no Sermão da Montanha, né? E da mesma forma que eu já falei, que é o coração, essas bem-aventuranças desse Sermão da Montanha, o coração do Evangelho, a gente pode mostrar também que é o ponto principal dessa passagem de Jesus. Antes, para a gente entender um pouco, a gente sempre olha Jesus como se fosse aquele personagem histórico, muito distante de nós, mas a gente precisa trazer Jesus para junto da gente, né? Precisa trazê-lo para junto de nós. A gente precisa entender que ele esteve aqui encarnado entre nós, né? Vivendo as mesmas dificuldades, né, que a gente vive hoje, as mesmas questões. A gente entende que ele se entristeceu, mesmo sendo Jesus, né, diante dessa dureza dos corações que conviviam com ele naquela época, né? Ele sentiu angústia, né, quando esteve lá sozinho, lá no Getsemane, no jardim, né, orando ao Pai, sabendo que o momento dele estaria chegando. E tudo isso aproxima Jesus para trazer como se realmente ele fosse um de nós, né? Se a gente perguntar quem foi Jesus, ou quem é Jesus, né, lembraremos então que ele realmente foi um homem real, né? Caminhou lá pelas estradas da Galiléia, conviveu com as pessoas simples, trabalhou, se cansou, chorou, sofreu, né? Sofreu com a tristeza dos amigos, por exemplo, durante a passagem da morte de Lázaro, né? E essa humanidade de Jesus, então, nos aproxima dele, mostrando que essa grandeza de Jesus não está simplesmente nos milagres, nas curas, né? Mas nos ensinamentos, e principalmente da forma que ele conseguiu exemplificar tudo isso para nós. Eu vou dar uma lida na passagem do Evangelho. Esse capítulo é um capítulo bem grande. Depois eu sugiro que vocês leiam. Eu não vou ler o capítulo todo, senão a gente vai demorar a palestra inteira aqui só para ler o capítulo. Mas o capítulo 13, que fala, né, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a sua mão direita, logo no capítulo 1, no primeiro item do capítulo, ele faz o seguinte: fazer o bem sem ostentação. Então vamos ler só esse parágrafo para a gente poder entrar no contexto desse estudo nosso de hoje. Isso está em Mateus, tá? Capítulo 6, do versículo 1 a 4. Então foi traduzido por Mateus, e Jesus então fala o seguinte: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por ele.
porque assim não serão recompensadas por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles que já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E Deus, que vê e que sabe que tudo passa em segredo, os recompensará. Então, aqui já tem uma grande explicação sobre essa questão da caridade. Isso está nas bem-aventuranças, né, que foi uma das passagens do Sermão da Montanha, que inaugurou o Sermão da Montanha, quando ele fala: misericordiosos serão aqueles que herdarão o jeito dos céus. Né? Falando dessa bem-aventurança também, tem uma passagem bem interessante de Gandhi, né, que Gandhi diz que se todas as literaturas se perdessem no mundo, a Bíblia e tudo mais, se tudo se perdesse, mas se sobrasse somente o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Porque todos os ensinamentos do Cristo estão compreendidos dentro do Sermão da Montanha. Nessas passagens, nesse Sermão da Montanha, então, Jesus vai trazer o perfil espiritual desse verdadeiro discípulo. E nesse ponto, a gente também precisa entender, a gente precisa perguntar para nós mesmos. Então, vai lá, primeira pergunta. Quando faço as palestras, eu gosto sempre de deixar algumas perguntas, não que vocês respondam para mim, mas que vocês respondam para vocês, né? Então, vem essa primeira pergunta, né? Que Jesus vem mostrar, então, esse perfil espiritual do verdadeiro discípulo, né? E o que nós somos? Nós somos discípulos de Jesus? Ou nós somos seguidores de Jesus? Existe uma diferença muito grande entre ser um seguidor de Jesus e ser um discípulo de Jesus. Então, isso já é uma questão para a gente começar a pensar um pouco mais. Nessas bem-aventuranças também, Jesus traz as virtudes essenciais para a vida cristã. São essas essências, a partir do momento dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos trabalhos, é que vai começar a nos direcionar se realmente nós somos seguidores ou se nós somos discípulos de Jesus, né? Ele vai mostrar nas bem-aventuranças o caminho da felicidade real, que muitas das vezes não está aonde nós estamos procurando. Então ele mostra esse caminho para a gente, que essa felicidade real, essa felicidade completa, né, nós temos que buscar. E ele mostra o caminho para buscar essa felicidade. E onde é que está esse caminho? Qual guia? Qual guia que nós temos para buscar essa felicidade? O Evangelho. Né? Então, ali ele já tem todas as informações, todos os guias, todos os caminhos que nós precisamos. A gente, na doutrina espírita, costuma falar muito assim, dar os exemplos, né? E fala assim, mas é muito difícil. Não é isso que a gente fala? Seguir Jesus é muito difícil. Eu não acho que é difícil, não. Eu acho que é muito fácil. É só seguir o Evangelho. Não é nada difícil. É seguir as leis de Deus. Onde é que estão as leis de Deus? Dentro de nós. Nós encarnamos com ela, então não tem nada de difícil, não. É fácil. Dá trabalho. Não é? Dá trabalho. Mas difícil não é. E ele vai trazer também, nas bem-aventuranças, mostrando justamente essa inversão de valores do mundo material para o mundo espiritual, que vai bem de acordo com essa questão da caridade moral e da caridade material. Nessa passagem, Jesus diz, é importante lembrar também que em nenhum momento Jesus condena essa caridade visível. Né? Ele condena, sim, a caridade exibida, a forma que nós mostramos que nós falamos dessa caridade. Né? A gente busca sempre o quê? O elogio, um retorno. Né? E isso alimenta o quê? Na verdade, a nossa vaidade, que é um dos principais vícios que nós temos hoje em dia.
principalmente como está no mundo de hoje, né? Quando a gente fala das mídias sociais, né? Que a gente fala, aí a gente posta, a gente mostra tudo isso que a gente está fazendo, né? Mas a gente sabe que a verdadeira caridade, né, não precisa de nenhuma dessa ostentação, né? A gente faz sem esperar a recompensa. É o bem que nasce do amor, né? Tem sempre essa nossa necessidade. Kardec também vai nos ensinar que existem duas formas de caridade, né? A caridade material, que é aquela que ajuda o corpo, que é muito necessária, não é isso? É a caridade o quê? Que a gente dá o alimento, a gente dá a roupa, a gente dá o remédio, que é lógico que aquela pessoa que está necessitando, que está precisando disso, ela precisa dessa caridade material, né? Ela é importante, ela é necessária, né? Mas essa caridade material sozinha, ela não vai transformar o espírito, né? A caridade moral é aquela caridade que vai ajudar a alma, né? Vai perdoar, vai compreender, vai escutar, vai ter paciência e, principalmente, não vai julgar por aquilo que está acontecendo, por aquilo que a gente está entendendo, né? Então, a gente fala que a caridade material ela é importante. Ela cumpre as necessidades daquele momento, daquele irmão que está precisando. Ela alivia a fome, né, a dor, o frio, essa necessidade imediata. Mas essa caridade não é a mais difícil. A caridade mais difícil que nós temos é justamente a mais desafiadora, é essa caridade moral, né? É aquela caridade da gente ouvir com paciência, tolerar com indulgência, perdoar com sinceridade, né? Não é perdoar de qualquer forma, né? Eu te perdoo, mas também não cruza na minha frente, né? Eu te perdoo, mas também não quero você aqui na minha casa, né? É esse perdão que a gente precisa praticar, né? Então, compreender que se julgar, renunciar ao orgulho, né? Porque quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos ajudando o irmão, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está numa situação muito melhor do que aquele irmão. Isso é o quê? Isso é o nosso orgulho, né? Calar, quando essa palavra pode ferir. Estender a mão, né? Quando o coração quer se afastar. Então é isso. A caridade material, ela ajuda o corpo. A caridade moral, ela ajuda a alma. Vou até contar uma história que é um caso real. Numa casa espírita, no atendimento social dessa casa espírita, a pessoa que era responsável pelo atendimento, pela parte social da casa, um determinado dia, né, de atendimento, chega uma pessoa na casa e vai conversar com ela. E começa a falar da dificuldade, é uma comunidade, a dificuldade que ela tinha com o marido, porque o marido bebia, tinha os vícios da bebida, e aquilo estava trazendo muita dificuldade para a casa dela, né? E a pessoa do social ali já imaginando como é que eu vou ajudar essa pessoa. E aí começa a falar que está faltando alimentos, porque ele também o dinheiro que ele tinha, ele leva para a bebida e não leva para os alimentos. E aí ela falou assim, então eu vou ver se eu consigo uma cesta básica, vou botar ela no programa da cesta básica. E aí, daqui a pouco, ela começou a falar e foi conversando. Porque meu filho também está doente, porque eu já levei no posto de saúde e não teve o atendimento. E ela ali já imaginando, bom, ela vai precisar também de um remédio, né? E ela foi falando, e ela só imaginando, é uma cesta básica, é um leite em pó, é um remédio, né? E lá pelas tantas, ela falou assim, mas o que você quer? Como é que eu posso lhe ajudar? E ela simplesmente respondeu o seguinte, não, eu só queria conversar. Dentro de uma casa, dentro do atendimento social. Né? E naquele momento, essa pessoa depois, ela falou assim, eu já nem imaginava o que ela estava falando. Porque quando ela ia falando, eu ia imaginando o que eu poderia atendê-la nas necessidades dela. Né? Então, ou era uma cesta básica, ou era um medicamento, ou era um leite em pó, alguma coisa assim. E, na verdade, ela falou assim, eu entrei aqui porque
que eu precisava desabafar, eu precisava conversar, né? Então, o que essa pessoa queria naquele momento era uma caridade moral. Era isso que ela estava precisando, né? Mas nós, automaticamente, a gente já começa a pensar, né, de que forma nós vamos ajudar essa pessoa. E está aí esse grande ensinamento que essa pessoa trouxe para todos nós, de acordo com as informações que Jesus nos traz também, da importância dessa caridade moral, né, que cura a alma, que trata a alma, enquanto a caridade material vai tratar as necessidades do corpo. O nosso estudo de hoje também, ele vem falar de beneficência, piedade. E a gente vai fazer um contraponto com isso aqui, com relação às nossas potências da alma. Quando o Evangelho fala de beneficência e piedade, ele não está simplesmente descrevendo dois tipos de bondade. Está descrevendo as duas dimensões do bem, duas forças, né, que se complementares, mas tanto a benevolência quanto a piedade, elas precisam caminhar juntas. Hoje tem uma palavra, né, que se usa muito, virou muito em moda, né, que é a empatia. Todo mundo fala isso, né? A gente precisa ter empatia com o próximo. A gente precisa se colocar no lugar do próximo, né? Na verdade, a piedade é isso. É você ter justamente esse sentimento profundo de compaixão. Piedade não é sentir pena da pessoa. Você ter piedade por uma pessoa é você conseguir se colocar na situação dela, se colocar no lugar dela. Voltando à questão da caridade, também é importante, porque existem muitas formas das caridades materiais, as casas fazem muito, é a quentinha, é o cobertor, vários trabalhos, como a gente fala às vezes do medicamento, mas fica muito confortável para todos nós a gente sair, por exemplo, num trabalho de uma quentinha, ou sair num trabalho do cobertor, entregar lá uma quentinha, às vezes até conversar com aquele, às vezes, morador em situação de rua, que está necessitado, entregar um cobertor. Fica muito fácil para a gente nós fazermos essa caridade material, que é necessária, que é importante, mas sem tentar entender o contexto de tudo isso que está acontecendo. Tentar não entender as condições sociais que levam essa pessoa a estar naquela situação. É muito fácil para nós fazermos a nossa caridade material e depois dali nós irmos para a nossa casa, né? Dormirmos, passarmos a noite com a consciência tranquila que nós fizemos o trabalho que nós deveríamos fazer. A gente precisa entender, né, o contexto que aquela pessoa está passando, o que está acontecendo, o que está sendo feito para mudar aquilo, né? De que forma a gente pode também atuar nesse segmento de tentar mudar aquilo ali, né? Que parece muito fácil, né? A gente vai aqui, entrega uma quentinha, entrega um cobertor, pronto, vai embora para casa, já fiz meu trabalho. Às vezes não preciso fazer exposição, não preciso publicar na mídia social, às vezes não precisa ter ninguém junto, posso estar eu sozinho, né? Mas é a minha consciência com relação a isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender tudo isso que está falando, né? E na doutrina espírita, às vezes fica muito tênue essa questão. A gente fala assim, é um resgate, não é isso? Ele precisa passar por essa expiação, ele precisa resgatar isso, né? E a gente se conforma muito com essa questão, quando na verdade o problema é muito mais fundo, o problema é muito mais grave, e a gente precisa se envolver, a gente precisa entender. A gente não pode se conformar com essa situação de simplesmente chegar ali, entregar uma quentinha, entregar um cobertor. Isso é uma crítica que eu faço para mim também, para todos que estão envolvidos com as questões, principalmente dessa questão da caridade material.
Então, ele está falando, vamos voltar lá para benevolência e piedade, quando ele fala que ele está descrevendo duas dimensões do bem, duas forças complementares que precisam caminhar juntas, né? Então, que a piedade é esse profundo conhecimento que a gente tem, sentimento de compaixão, né? Quando o coração, realmente, do fundo do coração, a gente consegue se sensibilizar, quando o nosso pensamento se eleva, quando percebemos e sentimos esse sofrimento do outro e nos sentimos tocados por esses sentimentos, nos sentimos tocados por esse nosso irmão. Isso é a piedade. Então, seria o que a gente fala aqui hoje, seria a nossa empatia, a gente conseguir se sentir no lugar dele. E a benevolência? O que seria, então, a benevolência? Se a piedade e a benevolência andam juntos, né? Se a piedade é essa empatia, é o entender a dor do outro, o que vem a ser a benevolência? É a nossa ação, é o nosso ato, é o nosso movimento, né? De nos colocarmos em movimento para atender a necessidade daquele irmão. É quando a vontade se movimenta, é quando decidimos agir, quando transformamos o nosso sentimento em gesto, quando transformamos o nosso sentimento em ação. E aí, Leon Denis traz uma contribuição que é muito preciosa para a gente, que nos ensina de duas potências da alma, que é o pensamento e a vontade. Né? O pensamento é o que cria, e a vontade, né, é a força que dirige esse pensamento. Então, todo ato que eu vou fazer, antes da minha vontade, antes da minha ação, tem o que? O meu pensamento. Eu penso e ajo. E às vezes você fala assim, agir sem pensar. Não, você pensou. Isso é uma desculpa que você dá para você mesmo, né? Você pensou mal, porque a vontade não vai agir se você não tiver antes um pensamento. Né? Então vamos tentar juntar aqui. Ó. Ele fala que o pensamento ilumina e a vontade realiza. Então podemos compreender o seguinte: ó. A piedade não é um pensamento. A piedade, então, vem a ser o quê? Esse nosso pensamento elevado, esse nosso pensamento maior. Né? E ele fala assim, a piedade nasce do pensamento que se sensibiliza, que compreende, que vibra o amor. A piedade é esse bem que sentimos, esse pensamento no bem. E a beneficência é a nossa vontade ativa. É quando nós colocamos esse nosso pensamento em prática. A benevolência nasce da vontade que decide agir, que levanta, né, que transforma essa nossa vontade no bem que iremos fazer. E quando a gente une essas duas potências, pensamento e vontade, piedade e benevolência, é que o bem realmente se torna completo. Porque nós também usamos, o que você falou, podemos usar o pensamento e a vontade para o mal. Mas a gente consegue juntar pensamento, vontade, piedade e benevolência, nós temos tudo completo. É isso que nós precisamos, né? Sentir, porque sentir sem compaixão, sentir compaixão sem agir, está incompleto. Agir, né, sem o amor também nos traz o quê? Um vazio, né, uma falta de alguma coisa. Mas sentir e agir juntos, aí sim é a caridade verdadeira. A caridade que Jesus nos mostra lá nas bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha. Né? O Evangelho resume isso com perfeição, quando traz todas essas informações para nós. Leon Denis ainda aprofunda mais, né? Assim, meus irmãos, a caridade moral nasce exatamente da união, do pensamento que compreende, da vontade que realiza e da piedade que sente e da beneficência que age. É a alma inteira se movimentando e se movendo no bem. A gente vai falar de caridade, benevolência, a gente vai lembrar de Chico, Madre Teresa, né? Tem até uma
uma passagem que eu li um tempo atrás, falando da conexão da princesa Diana com a Madre Teresa, né? As coincidências são tantas que até elas morreram no mesmo ano, as duas, né? E a Diana ficou muito impressionada com o trabalho das missionárias da caridade, né? O trabalho todo com a Madre Teresa, e ela sempre se perguntava, né? O vazio que existia na vida dela, com tudo aquilo que ela tinha em volta, e vendo aquele trabalho da Madre Teresa, até de chegar a um ponto que ela virou para a Madre Teresa e falou assim: olha, eu vou largar tudo que eu tenho e vou te ajudar nesse trabalho, junto com os doentes, né, com os leprosos. Na época foi muito forte a questão da AIDS, né, que ela atuou muito, né? E a própria Madre Teresa falou com a princesa Diana: você quer me ajudar? Você não vem para cá. Você, na posição que você ocupa, você vai me ajudar muito mais estando fora daqui, né? E foi a mudança grande na vida da princesa Diana foi justamente essa passagem, essa fala da Madre Teresa de Calcutá, né? E aí ela passa também como princesa, né, com todo o poder que ela tinha da coroa, ela passa a atuar também e ajudar, não só ajudar os doentes, criando, né, através da ajuda financeira que ela tinha, os hospitais, mas principalmente ajudando muito financeiramente a Madre Teresa de Calcutá, né? Então ela juntou, né? Como se a Madre Teresa tivesse assim a questão da caridade moral, do atendimento, né? E junta com a princesa Diana, com o poder financeiro, com toda a caridade material, e mostra para ela a importância dessa caridade moral. E elas juntas, né, fazem um trabalho assim que ficou maravilhoso. E se a gente vai falar também de caridade, benevolência, piedade, desse trabalho no bem, né, que o Guilherme tão trouxe no preparo de hoje, né, que a gente precisa cada vez mais aumentar o nosso trabalho no bem, sem esperar essa remuneração, sem esperar essa recompensa. A gente pode falar também de uma lei que a gente conhece muito dentro do doutrina espírita, que é a lei de ação e reação. Né? Nada do que nós fazemos se perde, nem para um lado, nem para o outro. Né? Cada escolha é uma semente que nós lançamos no solo. Não dizem, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós escolhemos o que nós queremos semear. Se nós temos uma lei de ação e reação, né, o que nós plantamos no bem nos retorna no bem. O que nós plantamos no mal nos retorna através das nossas provas, das nossas expiações. Cada escolha é uma semente lançada no solo da vida. E lembrar também que essa lei de reação também não é castigo. Ela é educação. A gente precisa começar também a entender isso. Né? Se oferecemos amor, recebemos paz, recebemos amor. Se oferecemos orgulho, recebemos solidão. Não é? Todo mundo conhece, né, uma pessoa, às vezes nós mesmos somos orgulhosos. E aí o que acontece com as pessoas que estão no nosso entorno? Elas começam a se afastar. Né? Então, se eu prego orgulho, eu vou trazer para mim a solidão. Se eu ofereço caridade, o que eu recebo? O crescimento. Né? A gente não fica feliz quando a gente consegue atender o próximo, né? ou na caridade material, na caridade moral. Na moral, acho que é mais ainda, né? Quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que está com um determinado problema e depois você vê ela resolver aquilo ali, ela caminhar, né, para frente, ela conseguir superar aquilo ali, aquilo traz uma satisfação, né, e é o crescimento que a gente recebe. Né? Então, quando eu ofereço essa caridade, eu estou ajudando o próximo, mas quem é o principal, né, que recebe a principal ajuda somos nós mesmos. Né? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele tem uma frase que diz o seguinte: ó, somos arquitetos do nosso destino. E cada ato é um tijolo na nossa construção. Eu gosto também de uma passagem
né? Eu sou péssimo de nome, ao André Trigueiro, quando ele traz muita questão da ecologia, né? As pessoas falam assim, eu preciso deixar um planeta melhor para os meus filhos e para os meus netos. Não, eu preciso deixar um planeta melhor para quem? Porque para mim, porque eu vou voltar. Entendeu? Então, antes de tudo, eu preciso cuidar do planeta, porque um dia eu vou estar aqui de novo. Pelo menos eu espero, né? A gente espera que um dia a gente volte para cá, né? Então, nós somos arquitetos, nós montamos esse nosso destino. E cada ato é um tijolinho dessa casa que a gente vai montando. E que casa que a gente quer montar? Se a gente sabe que as nossas ações de hoje vão refletir no futuro, às vezes na própria encarnação, como a gente sabe bem, né? Muitas das ações que a gente faz hoje retornam para a gente na nossa própria encarnação, mas principalmente nós temos muitos débitos, muitas dívidas de vidas passadas, são muitas encarnações, e a gente vai tentando, né, quitar essas dívidas, pagar todos esses débitos, a gente consegue arrumar mais dívida ainda para frente. Então, se a gente sabe que a gente vai construir o nosso futuro, se a gente vai construir a nossa próxima encarnação, vamos começar a trabalhar, então, desde agora, no bem. Né? E aí, depois também a gente pode falar também sobre a questão do desapego dos bens materiais, né? Que são importantes, mas são passageiros. Aquele carro, nossa, a gente não vai levar, não. A casa, não vai levar, não. Os filhos, né? Não vai levar também, não. A gente não vai levar nada disso. E quando a gente vai fazer uma caridade material, o que a gente doa? O que a gente tem ou o que a gente não precisa mais? Né? Essa tem que ser o que a gente... que está necessitando, que está precisando. Normalmente é assim, aquela roupa velha que eu não uso mais, aquele sapato velho que eu não uso mais. Aqui vocês têm o bazar? Tem. Então, eu vou logo falar o seguinte, assim, aquela roupa que você está guardando lá há muitos anos, que um dia vai dar, não vai dar não, gente. Esquece, traz logo aqui para o bazar, desapega logo de uma vez. Se não deu até agora, cada vez que passa fica pior. Então já traz logo, desapega logo. Porque o apego a essas questões é justamente isso, ele traz que é uma prisão, né? Essa posse excessiva traz um peso muito grande para a gente, né? E a gente começa a enxergar que todo esse materialismo é só uma ilusão. O que Jesus nos recomenda a acumular? Né? São os tesouros que não enferrujam. São aqueles tesouros que vão estar na nossa mochila quando nós sairmos daqui. É isso que nós precisamos acumular. E, de preferência, coisas boas. Os bens materiais ficam e os bens espirituais vão seguir sempre conosco. Bom, para a gente falar em caridade verdadeira, a gente já falou, a gente pode falar do Chico, o trabalho que Chico fez com as psicografias, com as cartas, com o atendimento, aquelas mães que buscavam consolo, que buscavam respostas para Chico. Quantas vezes as mães chegavam contando as tristezas, as questões, e pediam ao Chico que desse uma palavra de consolo, e Chico simplesmente abraçava e falava assim: irmã, eu não posso te falar nada. Não tem palavra que eu te fale, né, que vai consolar esse coração. Mas eu estou aqui, eu te abraço. Né? Esse trabalho do Chico é uma caridade muito grande que ele fazia, atendendo a todas aquelas mães, trazendo consolo, trazendo resposta. Né? Então, o Chico fez muito trabalho. Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi também, que a gente falou aqui no início, Divaldo, né? Quanto trabalho lá da Mansão do Caminho, trabalho Hercúleo que ele tem lá, né? de abraçar aquilo tudo. Mas a gente não dá para deixar de falar de caridade ou de gesto de bondade sem falar de quem dá nome para essa casa, que é Francisco de Assis. Né? Francisco não foi um homem que simplesmente deu esmolas. Antes de transformar o outro,
Francisco se transformou, né? Francisco transformou o seu coração. Tem uma passagem, logo no início dessa caminhada espiritual de Francisco, ele tinha muita dificuldade de se aproximar dos leprosos, dos doentes leprosos. E naquela época, a lepra era uma doença muito temida. Eu tenho um caso da tempo, né, de uma tia, que é uma tia de consideração. Na verdade, ela foi casada com o tio do meu pai. Então, bem distante assim. E ela era espírita sem frequentar centro espírita. A bondade dela já era... A gente ficava impressionado quando a gente era criança e ia para a casa dela. E ela morava numa cidade, em Lavras, que não por acaso foi onde também Ivone trabalhou com o receituário do Dr. Bezerra, que é uma cidade muito envolvida com essa questão espiritual, mas ela não frequentava a centro espírita. Ela era aquela benzedeira que às vezes a pessoa ia lá, levava as crianças para benzer, que antigamente a gente ficava na casa dela, toda hora entrava alguém, para uma criança para benzer, e era interessante que passava alguém, deixava um saco, trouxe uma laranja, deixava um saco de laranja. Aí passava outro, trouxe uma lata de leite, trouxe uma lata de leite. Aí o jornal entregavam todo dia na casa dela, não assinava nada. Todo mundo da cidade gostava muito dela. E na cidade tinha o leprosário, né? E tinha os leprosos. Eu lembro, eu criança, tem pouco tempo, né? Porque eu também não sou tão velho assim. Aí eu lembro que os leprosos, na época que tinham na cidade, eu cheguei a ver algumas vezes, eles não podiam caminhar na calçada. Eles tinham que caminhar se a guia estivesse aqui, eles tinham que passar pela rua. Não deixavam de caminhar na calçada. E uma vez, um desses leprosos foi na casa dela pedir um prato de comida. Ela simplesmente mandou ele entrar em casa, mandou sentar na mesa, deu um prato de comida e ele comeu ali. Eu falava assim, gente, né, a gente já sabia como é que pode. E nunca teve problema nenhum, porque estava simplesmente trabalhando no bem. Né? Então, naquela época, a lepra era uma doença temida. Né? Os doentes eram afastados da sociedade, falei também, rejeitados, vistos como impuros. E Francisco, então, nessa época, ele sentia medo, sentia repulsa, sentia desconforto, né? Como qualquer ser humano sentiria, menos a minha tia lá. Todo mundo sentiria, né? Como todo mundo sentiria. E um dia Francisco vinha andando a cavalo e avistou um leproso no caminho. O primeiro impulso que ele teve foi sair perto, se afastar, né? Virar o rosto, seguir adiante. Mas naquele momento, ele sentiu e se lembrou dos ensinamentos de Jesus. Lembrou do amor ao próximo, lembrou da misericórdia, né? Venceu esse medo que ele tinha, venceu o orgulho, venceu até mesmo o próprio ego dele. Francisco, então, desce do cavalo, aproxima-se do homem, abraça esse homem, beija-lhe as mãos e ajuda esse homem. Mais tarde, Francisco, então, relata que aquilo que antes lhe causava horror passou a ser uma doçura para a sua alma. Ou seja, ao ajudar o outro, ele viu que ele foi o primeiro a ser transformado. Francisco, então, nos mostra que essa é a verdadeira caridade. Não é apenas dar algo do que nos sobra, é oferecer aquilo que nos custa. Não é só estender a mão, né, como ele fez, é abrir o coração. Olha a piedade e a benevolência atuando juntas, né? Francisco nos ensina que a caridade verdadeira é vencer a si mesmo, como ele fez. Primeiro você se transforma, depois você ajuda o outro. Sabe quando você está no avião, né? Fala como é que é a orelha? Bota primeiro a máscara em você, depois você socorre as pessoas, né? Então, primeiro você se transforma, primeiro você se muda. A partir desse momento, você está pronto
a atender o outro. É sair da zona de conforto, é amar quando é difícil amar. É isso que Jesus nos ensinou. E é exatamente isso que somos convidados a viver aqui nessa casa que traz o nome de Francisco, né? Essa é a essência da nossa caridade moral. Não é o que damos, é o que nós permitimos que Deus transforme em nós, né? E lembrar, sim, que Francisco, o problema, a questão era o leproso para ele, né? E nós? Qual o nosso doente que nos incomoda? Às vezes uma pessoa difícil, né? Cunhado. Não é isso? Às vezes é uma pessoa difícil. Uma pessoa difícil. Né? Uma situação incômoda. Aquela ferida, né? Que às vezes a gente reluta em tocar, reluta em cuidar, né? E às vezes é nesse ponto exato que, da mesma forma que na face do leproso, Francisco viu a imagem de Jesus, às vezes é nesse ponto que o Cristo está justamente nos esperando. Então eu vou encerrar uma mensagem de Meimei, psicografada por Chico. Eu adoro Meimei. Se eu pudesse, eu encerrava todas as palestras sempre com uma passagem de Meimei, né? Meimei nos diz o seguinte, ó: aprendamos a fazer o bem, meu irmão, minha irmã. Não aguarde grandes ocasiões para servir. O amor começa no gesto simples, na palavra bondosa, no silêncio que evita ferir. Se tens recursos, ajuda. Se não tens, consola. Se não sabes falar, ora. Se não consegue orar, simplesmente ame. Toda semente lançada no bem retorna em paz. Segue adiante, porque a luz se constrói com passos sinceros. Então, que a gente possa, com esse estudo dessa noite, tudo isso que a espiritualidade nos trouxe, que possamos, como Francisco, ter essa coragem de amar onde é mais difícil. Possamos praticar essa caridade silenciosa, humilde, discreta, essa caridade que não busca aplauso, mas que ilumina o mundo. E para encerrar, uma frase atribuída ao espírito franciscano, como não poderia deixar de ser. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Precisamos muito estudar Kardec, muito, nos aprofundar nos estudos de Kardec. Mas só estudar Kardec não adianta. A gente precisa, além de estudar Kardec, a gente precisa praticar Jesus. Muito obrigado, boa noite e muita paz a todos. Vamos passar então para o momento do passe, pedindo aos mestres que se renovem. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, vamos iniciar o nosso passe. Graças a Deus.
Então, Senhor, com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria, ao término desse trabalho, pedimos aos nossos mentores que nos leve aos nossos lares, que nos ajude a entender a caridade, o amor de Deus, entender que podemos fazer algo, sim, todos nós podemos fazer algo um pelos outros, podemos ser irmãos, podemos dar as mãos, seguir em frente uma caminhada de amor e de luz, fazendo o bem, mostrando, Senhor, que Jesus está conosco, caminhando junto com todos nós. Por isso, Senhor, nesse momento te pedimos que fique conosco e que nos ensine a fazer o teu amor o maior amor deste mundo e que possamos descobrir a presença desse Deus de amor que existe dentro de cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus.